Muito bem, eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre um texto muito especial. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Eu vou ler os primeiros 10 versículos. Peço que você preste bem atenção, que é um texto precioso da palavra de Deus. Posso ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vou ler o texto calmamente, você acompanhe comigo a leitura e depois a explanação da palavra. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém me preocupe, mas para que ninguém... Alguém pode acender uma das luzes aqui em cima, por favor? Eu não estou enxergando direito a palavra, por favor. Versículo 5, obrigado. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10º e último versículo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, obrigado pela Tua palavra, foi lida, e agora queremos expô-la, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, trazendo inspiração, toca mesmo a nossa mente, o nosso coração, e usa os nossos lábios para falar as Tuas verdades. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos, agradecidos. Amém. Queridos, esse texto está falando a respeito da graça de Deus. E a definição de graça é nós recebemos um presente que não merecemos. É como se nós falássemos para um filho nosso: olha, se você tirar 10 na prova, eu te dou uma bicicleta. Ele tira 0 e você dá a bicicleta. Ele não merece o presente, mas você dá o presente a ele. É claro que para nós parece injusto você fazer isso, mas para Deus, quando Ele abençoa a vida de cada um de nós com a conversão, com a entrega do Senhor Jesus, foi mais ou menos assim. Nós não merecíamos, mas Ele nos abençoou. Então, o que significa a palavra graça? É um presente que nós não merecemos. É um favor imerecido. No mundo materialista, metálico, interesseiro, individualista, em que tudo tem um preço, você falar de graça, às vezes parece uma coisa irreal, você concorda? Tudo tem preço, tudo tem uma troca. Quando você fala que você vai ganhar, vai fazer algo de graça, as pessoas desconfiam. Nós distribuímos os papéis para a Tarde da Alegria, lá na Panificadora Central. E depois de um tempo de distribuirmos, isso a gente já faz há 3 anos, a gente aprendeu uma coisa. A gente, depois de dizer tudo que acontece na Tarde da Alegria, a gente diz: é de graça. Porque as pessoas pensam que alguma coisa vai ser pedida a elas.
Então, nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que tudo tem um preço. Nada se dá de graça. Por isso que a gente precisa entender. E entender, queridos, porque essa palavra para nós é muito significativa. A palavra graça, ela é muito significativa. Porque a Bíblia diz em Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós. E aí o apóstolo, preocupado para que as pessoas entendessem isso, ele disse assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos de graça. Nós não precisamos fazer nada, vamos pagar preço algum por isso. Somente pela graça fomos salvos. Eu vou contar uma ilustração. Ilustração, você sabe que é uma história real ou irreal, ou uma história que você conta ou inventa para entender, às vezes, um princípio. Conta-se que certa pessoa chegou ao céu e um ser celestial se dirigiu a ele e ele pergunta, olha, eu gostaria de entrar no céu. Ele falou, olha, tem um critério para entrar no céu. Ah, é um critério novo aqui para entrar no céu. Para entrar no céu, você tem que fazer 100 pontos. Mas como assim? Não, você vai me contando sobre a sua vida e eu vejo se você consegue atingir os 100 pontos. Ok. Olha, eu li várias vezes a Bíblia, 1 ponto. Olha, eu orava todos os dias, mais 1 ponto, 2 pontos. Aí eu ajudava os idosos, mais 1 ponto, 3 pontos. Um dia eu atravessei um cego à rua. Ele foi atravessado, eu ajudei a atravessar. Mais 1 ponto, 4 pontos. Ele foi ficando preocupado, né? Olha, eu amei a minha esposa, 5 pontos. Eu me dediquei à vida dos meus filhos, 6 pontos. Olha, eu fui um bom vizinho, 7 pontos. Olha, eu ia todo domingo na igreja e foi ficando desesperado, 8 pontos. Contou tudo que ele tinha feito de bom, 8 pontos. Olha, eu amo a Deus, 9 pontos. Ah, sim, não dá, só pela graça, 100 pontos. Você entendeu? Só pela graça. Nós vamos entrar no céu somente pela graça, porque nós não merecemos. Nós somos seres difíceis. Eu não sei você, mas eu sou um ser difícil. Se não for a graça de Deus, nada acontece em minha vida. Infelizmente, em nossos dias, e às vezes até no nosso meio, nós entendemos pouco o significado da palavra graça. Eu creio que no texto que nós lemos, eu tive que ler rápido, nós estamos adiantados na hora. No texto que nós lemos, nós tivemos o relato de um homem que entendeu muito bem a palavra graça. Este homem, de perseguidor à igreja, esse homem se tornou um presente valioso nas mãos de Deus para a igreja. Ele foi tocado pessoalmente por Jesus e era uma pessoa extremamente preparada e Jesus o fez pregador aos gentios e reis. Ele foi um homem que plantou muitas igrejas, ele foi um homem que escreveu 13 cartas que nos abriu as doutrinas preciosas da Bíblia. Enfim, queridos, um homem muito bem-sucedido. E o texto está dizendo que esse homem teve uma experiência com Deus, e essa experiência é inefável. Essa palavra inefável quer dizer não pode contar aos outros. Não pode revelar aquilo que você viu. E Paulo descreve que ele subiu ao 3º céu, e ele viu coisas maravilhosas, coisas que não se pode descrever, que não se pode falar sobre elas. E é tão incrível essa experiência, porque ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ele não sabe como que isso aconteceu, ele sabe que ele foi ao 3º céu. E ele viu coisas maravilhosas demais. E ele sabia que não poderia revelar. Agora, como é que Deus tratou Paulo para que ele não revelasse, para que ele não se achasse, não achasse que ele era o tal? Porque ninguém tinha tido uma experiência como aquela. Elias havia subido e não voltou. Enoque subiu e não voltou. Então ninguém tinha ido ao céu e tinha voltado para poder contar o que tinha lá no céu. Por isso, queridos, que eu tenho muita dificuldade em revelações que aparecem hoje sobre o céu. Contam tantas coisas sobre o céu, sobre o inferno. Eu sou sincero, eu sou um pouco cético em relação a isso. Porque Paulo
Ele viu tudo e Deus falou, você não vai falar para ninguém. E olha, vou dizer uma coisa para você, para que você não se ache, eu vou te colocar um espinho na carne. Muitos dizem que era uma doença que ele tinha nos olhos, que era uma coisa assim muito feia, que quando ele chegava as pessoas ficavam com um certo asco, com uma certa dificuldade. Nós não sabemos o que é, mas nós sabemos que Deus colocou nele um espinho na carne. Versículo 7 diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Às vezes, queridos, Deus tem que colocar um espinho na nossa carne para que a gente não se exalte. Às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos e Deus coloca um sofrimento, uma luta, uma dificuldade, às vezes até uma enfermidade, ou permite que isso aconteça, para que a gente não se exalte, e é que nós estamos vendo. Foi colocado nele um espinho na carne. E ele diz que por 3 vezes ele pediu a Deus que o tirasse, e Deus não atendeu o seu pedido. Por isso que eu não creio que todas as vezes que nós oramos pelas pessoas, elas vão ser curadas. Deus sabe quem vai ser curado ou quem não vai ser curado. O que nós temos que fazer é orar pelas pessoas, é crer que Deus vai curar, mas se Deus vai curar ou não, não é conosco. Você não acha meio estranho uma pessoa ter revelações incríveis, maravilhosas, e aí Deus coloca um espinho na carne dele? Não é estranho isso, queridos? Para mim, é estranho, porque eu creio que Paulo era uma pessoa preparada que não ia se ensoberbecer. Mas Deus conhecia o coração daquele homem, e falou, se eu não colocar um espinho na carne, talvez ele vá contar o que eu não quero que ele conte. Eu acho que Paulo foi assim, sabe? A minha opinião, tá? Ele ficou tão afim de contar para a gente o que tinha no céu, que em 1 Coríntios 2,9 ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele não podia contar, mas ele deu um vislumbre. Olha, vocês nunca viram nada igual, vocês nunca ouviram um som igual, nunca subiu ao coração uma emoção tão grande como aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Muito bem, queridos. Será que isso pode acontecer com cada um de nós? Será que nós podemos ter experiências marcantes com Deus, porém termos um espinho na carne, uma luta, uma dificuldade, uma provação? Isso é muito possível, queridos. Isso pode acontecer com cada um de nós. De uma forma rápida, eu quero contar sobre 3 expressões que tem no texto. Vou discorrer rapidamente, já passo para o pastor Ricardo ministrar a ceia. Em seguida, já tenho o curso com os oficiais. São 2 expressões usadas por Deus e uma expressão usada por Paulo no texto. A primeira expressão usada por Deus diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O contexto da expressão é o espinho na carne, queridos. O homem e a mulher de Deus passa por lutas, por provações, por dificuldades. E hoje em dia, quando nós vemos as pregações a respeito do Evangelho, é o Evangelho raso, em que tudo pode. E que se uma pessoa está passando por luta é porque ela está em pecado. É assim ou não é? Muitas vezes, queridos, nós podemos não estar em pecado, mas Deus permite que passemos lutas. Você sabe por quê? Porque são nas lutas, é no sofrimento que Cristo é formado em nós. O texto está dizendo isso. Cristo é formado em nós quando nós passamos por lutas, por dificuldades, porque é a hora que nós nos abrimos para o que Deus tem para nós, para as experiências de Deus para conosco. O que nós precisamos, queridos, entender claramente o significado da palavra graça. Em 2008, Deus nos deu uma oportunidade de viajar aos Estados Unidos. E uma das coisas que nós queríamos fazer, nós fomos para o estado do Tennessee para devolver uma visita dos americanos que tinham vindo para o Brasil várias vezes. E nós chegamos no aeroporto de Nashville, e nós tínhamos acertado de ir direto para a cidade daqueles irmãos,
mas havia um desejo no nosso coração de ir até Memphis, que fica no extremo oeste do estado do Tennessee. Nós alugamos um carro, saímos do aeroporto, e nós não íamos para Memphis, porque um irmão, inclusive o pastor Ricardo conhece, Elias Dantas, em São Paulo, me tirou da cabeça isso. Falei, não vai, que é muito caro. Quando nós saímos do aeroporto, as placas que tinham, parece que Deus estava mostrando para nós, Memphis, 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 Memphis. Ficava a quase 200 milhas, 180 milhas, se eu não me engano. Eu olhei para Dorcas e falei, vamos? Vamos. E dali tocamos para Memphis. Que experiência, queridos. Memphis é a cidade onde Martin Luther King foi morto, no motel Lorraine. O cara atirou de uma escola, de um hotel, ele estava no hotel e atirou no Martin Luther King, que estava na varanda desse motel. Nos Estados Unidos, o motel é um motel comum, não é essa ideia que nós temos aqui no Brasil. Lá tem o Museu dos Direitos Humanos, também muito interessante. Mas eu vou dizer, a experiência mais marcante foi a casa de Elvis Presley. Nós fomos à casa de Elvis Presley. É uma casa luxuosíssima, muito grande, com muitos troféus. Você tem um corredor que você passa, tem todas as roupas que ele usou nos filmes. Ele ganhou milhares e milhares de prêmios. E aqueles discos de ouro, assim, tem uma sala de 6 metros de altura mas cheio daqueles troféus, né? Mas o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? Sabe qual é o nome da casa? Sabe? Graceland. Quer dizer, terra da graça. E dentro daquela casa, olhando aquele suntuosidade, aquele luxo tão grande, eu fiquei pensando, acho que será que Elvis Presley entendeu o que é a graça? Será que ele entendeu o que é a graça de Deus? Eu não estou julgando, tá? Isso me veio à mente enquanto eu passeava pela casa dele. Eu não sei, queridos, mas pela vida que ele levou, pelo menos em alguns momentos, ele talvez não tenha entendido claramente que era a graça de Deus. Porque aquele talento que ele tinha, a beleza que ele tinha, um homem bonito, dançava muito bem, se posicionava muito bem, era pela graça de Deus. Apesar de eu ter visto alguns filmes, não sei se vocês já viram, Touch Me 1, Touch Me 2, fala das experiências dele com Deus. São profundas experiências. Mas, pelas drogas, por algumas coisas que a gente viu que ele passou, talvez não tenha entendido direitinho essa palavra graça. Eu não estou julgando, só estou te contando a experiência, tá bom? Queridos, nós temos que lembrar do nosso passado, quem nós éramos, o que Deus fez por nós. Quem nós éramos, onde nós estávamos quando Deus nos alcançou. Isso chama-se graça, é um favor imerecido. A segunda expressão, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está falando para Paulo isso. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Fraqueza aqui não é debilidade, não é covardia, não é desânimo, mas sim dependência de Deus. A nossa força não está no poder do nosso braço. Não confiamos em carros, em cavalos, como lemos no começo. Muitas vezes achamos que somos, que podemos. Muitas vezes nós pensamos que é de nós, ou através de nós, que as coisas acontecem. Queridos, tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Tudo é dele, inclusive cada um de nós. Aqui há a situação de 4 expressões dentro desse versículo que diz o seguinte. Nas injúrias, ele diz assim, veja que interessante o que ele fala. Ele fala que ele... Deixa eu ver onde é que está o versículo. No versículo 10. Versículo 10. Por que não usamos classificar, comparar com alguns que... Peraí, onde é que está? Está aqui, perdão. Virou a página aqui. Diz o seguinte, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Olha que preparação, que profundidade desse homem. Ele diz que ele sentia prazer nas lutas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Qual de nós, e começo por mim dizendo isso, será que eu sentiria prazer de ser injuriado?
Será que eu sinto prazer quando passo necessidade, quando alguém está me perseguindo? Por amor a Cristo, nas angústias, quando eu passo passando por tribulação? Queridos, a terceira expressão, Paulo é quem fala: quando sou fraco é que sou forte. Quando me torno fraco, me esvazio, me anulo. Quando dependo inteiramente de Deus, então o poder dele se manifesta em mim e através de mim. Queremos tanto o poder de Deus, porém não queremos nos esvaziar. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, em diante diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus fez isso, ele se esvaziou. Ele não fez em troca, mas por que ele fez isso? Um dia toda língua vai confessá-lo e todo joelho vai se dobrar diante dele. Nós queremos poder, mas não queremos a fraqueza. Não queremos nos esvaziar. Eu quero concluir dizendo que precisamos entender o que é a graça de Deus. Precisamos entender o que nós somos, quem nós éramos, quando Deus nos encontrou, quando Deus nos salvou. E que isso não seja motivo de soberba, de orgulho. Que nós tenhamos a plena consciência que se estamos aqui, é pela graça de Deus. Feche os seus olhos, convido o pastor Ricardo para vir à frente. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, porque creio que para nós ficou tão claro o que é a graça do Senhor. É um presente imerecido, um presente que não merecemos. Por isso nos apropriamos, Senhor, nessa manhã inteiramente daquilo que o Senhor fez em nós e por nós. Te pedimos que o Senhor nos dê a plena consciência de que precisamos sempre depender do Senhor. E se alguma coisa acontecer em nós e através de nós, foi porque o Senhor assim o quis. Que a humildade faça parte da nossa vida, que o esvaziamento seja um ato contínuo em nossas vidas. Nos abençoe agora, nesse tempo de ceia, e que tudo o que continuarmos fazendo seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.